Povão do terceiro B, tudo beleza? Tudo beleza, né? Então, neste vídeo de hoje, finalizaremos a sequência 3, tá bom? Se Deus quiser. Então, vamos lá. A apostila é aprender sempre, como sempre. Pega daí, então. A apostila é aprender sempre, volume 1, sequência 3, aulas 7 e 8. Tá? A página tá aí na sua tela, 42. Bora lá. Aula 7 e 8. Quem mais? Objetivos das aulas: identificar o contexto histórico e social presentes nos textos produzidos no século XIX. Que mais? Reconhecer os valores humanos e a promoção de direitos presentes nos textos produzidos no século XIX. E também posicionar-se criticamente diante de textos produzidos nos séculos XIX e XX. E por último, mas não menos importante, compreender a literatura como sistema intersemiótico. Olha que palavra chique, gente. Escreve aí na frente. O que é intersemiótico? Escreve aí. De relação entre sentidos. De relação entre sentidos. Tá? 1. Retomando a leitura. Sobre a leitura extra classe sugerida na aula anterior, o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, responda. Na verdade, gente, o texto está aí, então nós vamos ler o texto primeiro. O povo inverte as coisas, sei lá. Aí, 2. Hora da leitura. Vamos ler agora juntos o fragmento indicado do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Nele, o autor relata as condições desumanas a que as pessoas negras escravizadas eram submetidas, além de enumerar vários instrumentos usados para a tortura dos negros. Então, vamos lá. Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até ao ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda, bradou, conforme a nomeava o anúncio. O anúncio, no caso, gente, é o anúncio, tipo, os escravos, não sei se vocês sabem disso, mas por mais absurdo que possa parecer, quando um fazendeiro, por exemplo, ele tinha vários escravos e ele queria vender algum, ele colocava anúncio no jornal. Igual se estivesse vendendo um cavalo, um boi, um carneiro, entendeu? Pois é. Arminda, bradou, conforme a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia, sem má intenção. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira da bolsa, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, fortes, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário. Pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, por amor dele, que me solte. Eu serei tua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e, naturalmente, não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes, chicotadas, Coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoutes, lhe mandaria dar chicotadas. Senhor, que texto dramático, não? Vira página 43. A partir da leitura do excerto é trecho, escreve em cima aí. A partir da leitura do excerto acima, do trecho acima, responda. A. A que se refere a cena descrita no texto? Construa um campo semântico relacionando a personagem. Palavras difíceis, mas aqui nessas 4 linhas, o que você vai colocar? Sobre o que está falando o texto? Meio óbvio, né, gente? É uma escrava que tinha, pelo jeito, conseguido fugir, mas ela foi encontrada pelo seu dono, até esqueci de falar isso, mas ela foi encontrada novamente pelo seu dono e ele a recapturou no meio da rua, fazendo-a sofrer sofrimentos físicos, além da humilhação, claro, para levá-la embora para casa e ela, para levá-la embora de volta para
para a propriedade dele, e ela já vai sofrendo pelo caminho todo, porque ela sabe que a hora que ela chegar lá, ela vai apanhar mais ainda. B de bola. Considerando a resposta da questão anterior e considerando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tratada em aulas anteriores, quais direitos da personagem Arminda são negados na cena narrada? Então, nessas 4 linhas aí, o que você vai colocar? Você vai colocar todos os direitos que a Arminda não teve respeitados aí, né? Tudo que o dono dela está fazendo que desrespeita os direitos dela. C. Qual a relação entre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, e o poema Navio Negreiro, de Castro Alves? Então, são 5 linhas. Você vai colocar aí o que os dois textos têm em comum. Né, gente? Tá meio óbvio também, né? Os dois textos têm em comum os sofrimentos extremos pelos quais as pessoas escravizadas, os negros, né, no caso, escravizados, passavam aqui no Brasil. Coloque com suas palavras, né? É mais ou menos isso. 3. Hora da leitura. Em relação à escravidão no Brasil e à crítica, faltou uma crase aí. Por que eles colocam, né, no A escravidão e no A crítica? Não precisa, né? Só por Deus. Coloca uma crase aí. A crítica social literária, na promoção dos valores e dos direitos humanos, dialogamos com a poesia de Castro Alves e o conto de Machado de Assis. Mas estes não foram os únicos a escrever sobre o assunto, entre tantos outros que se dedicaram a uma literatura que denunciava os horrores da escravidão. Cruz de Souza, poeta simbolista, foi mais um que aderiu ao movimento anti-escravista. Vira a página, lá um poema, página 44, um poema do Cruz de Souza. Um soneto. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa e trágicos deveres. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. Mais um poema aí narrando as agruras, os sofrimentos da vida dos escravos, das pessoas escravizadas. Considerando a leitura do soneto, esse poeminha que a gente acabou de ler, e tudo que foi estudado nas aulas anteriores, responda em seu caderno às questões a seguir. No seu caderno, quer dizer, é aí mesmo, tá, gente? A. Descreva os 2 campos semânticos e a relação de sentidos que eles estabelecem no poema. O campo semântico aí, gente, quais são os temas principais que são tratados nos textos, tá bom? Então, resumindo, é isso que você vai colocar nessas 3 linhas aí, ó. Quais são os temas principais tratados no Navio Negreiro, no texto do Machado de Assis, né, pai contra, filho contra pai, e nesse texto aí também, que a gente acabou de ler, tá? B de bola. Ao considerar a temática desenvolvida pelo campo semântico, a que se refere a vida obscura do título do soneto? Então, ó, quando o poeta fala em vida obscura, o que ele está querendo dizer? O que é essa vida obscura? É a vida de sofrimento extremo das pessoas escravizadas no Brasil. Né, gente? Coloca aí do seu jeito, mas é mais ou menos isso. Essa vida obscura é a vida que os negros escravizados no Brasil tinham aqui. Eles eram tratados como animais, eles não tinham nenhum direito humano ou de cidadão, sabe? Coloca aí do seu jeitão, mas é isso. C. Sabemos que a literatura que apresenta uma crítica social revela um problema que, na maioria das vezes, passa despercebido pela sociedade, que se isenta da responsabilidade de zelar pelos valores e direitos de todos. De que forma essa crítica social se apresenta no soneto? Quais expressões utilizadas pelo eu lírico explicitam essa crítica? Então agora é só sobre esse último poeminha que a gente leu, que a gente acabou de ler, só sobre esse do Cruz de Souza aí, tá? Então, ó, quais as críticas sociais que esse poema apresenta? O eu lírico é o personagem do poema, tá bom? O cara que está falando no poema. Quais são as críticas à sociedade que esse eu lírico, desse último poema que a gente acabou de ler, apresentam pra gente?
Então, nessas 3 linhas você vai colocar isso. Neste outro, um poema, as críticas sociais apresentadas são, tá? E daí, olha que beleza. Acabamos a sequência de atividade 3. Belezinha? Então, terceiro B. Belezinha, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!